O tema que nós escolhemos hoje para abordar com vocês é a importância da peregrinação no caminho espiritual. Muito bem. Todo aquele espiritualista que realmente está no momento importante de sua vida, no momento de descoberta, no momento de busca, no momento de querer aprender, é necessário que ele tome consciência de que o verdadeiro conhecimento, é óbvio, todos os grandes mestres nos ensinam, está dentro de nós mesmos, tá? Isso não tenha dúvida. No entanto, existem muitas etapas que um homem vivencia aqui na Terra até poder chegar num contato mais íntimo e profundo consigo mesmo. Ok? Muito bem. Então, geralmente, a ajuda, né? O auxílio de mestres, o auxílio de locais especiais, tudo isso pode ajudar profundamente o caminho espiritual. Porque o papel do mestre, por exemplo, é orientar o discípulo para que ele encurte caminho. Não é que o mestre vai caminhar por você ou vai fazer um milagre, resolver seus problemas na vida. Não, não é isso. A coisa funciona mais ou menos o seguinte: imagine você no meio das trevas. Você é um indivíduo completamente no meio das trevas. Aí você resolve buscar a luz. No entanto, você está no meio das trevas. Você não sabe qual direção tomar e que caminho seguir, né? O fato das pessoas estarem nas trevas, então ela começa a fazer uma peregrinação. Veja bem, ela vai peregrinar em busca de ajuda, em busca de uma descoberta, em busca de alguém que possa orientá-lo nessa trajetória. Entendeu? Então, essa é o primeiro passo. Ele vai sair em busca da luz, tá? Então, o indivíduo vai em busca da luz. É importante que ele compreenda que essa jornada em busca da luz, ele vai passar uma porção de lugares. Às vezes ele vai numa igreja, né? Primeira igreja que ele vê na frente dele, ele para, entra e vai tentar ouvir o que você está dizendo lá. Essa igreja pode ser católica, né? Pode ser evangélica. E, de acordo com o seu momento espiritual, aquele nível de ensinamento que está sendo oferecido neste local pode ser interessante para ele ou pode ser que não. Pode ser que ele pare ali em um determinado momento, frequente aquele local durante um tempo, aí ele perceba que não responde às suas dúvidas. As suas verdadeiras dúvidas, seus verdadeiros questionamentos começam a não ser esclarecidos pelo pastor, pelo padre. Ele fica cheio de dúvidas. Ok? Muito bem, aí ele vai, né, procura um outro local. No entanto, você veja, essa é uma peregrinação. Ele já começou a peregrinar. A coisa não vem até ele, na casa dele, atrás dele, bater na porta dele, né? Igual algumas religiões que batem na sua porta de manhã para perturbar teu sono, né? Na verdade, o verdadeiro conhecimento você tem que buscar, você tem que ir atrás. O verdadeiro mestre, ele não vem atrás de você, tá? Você tem que acordar e perceber, em primeiro lugar, que você está nas trevas e que você precisa de ajuda para sair dessas trevas. Que sozinho vai ser muito difícil, sozinho, sem ajuda. É muito mais fácil você procurar alguém que já trilhou essa jornada durante uma vida, né? Alguém que já vivenciou muitas e muitas coisas para poder te dar um toque, para poder te dar uma orientação, tá? Então isso é muito importante. Então o indivíduo vai e procura um outro local. Esse outro local pode ser um centro espírita, né? Pode ser um centro de umbanda, pode ser teosofia, Rosa Cruz, sociedade não sei o quê, e ele vai procurando. Ele vai peregrinando de local em local, permanecendo o tempo que for necessário, que o seu espírito achar necessário,
né? Naquela linha de pensamento, onde ele vai tentar buscar respostas e ensinamentos que lhe sejam úteis na vida. Às vezes pessoas passam uma vida inteira num único local, num único templo, numa única religião, porque aquilo o satisfez, aquilo não, aquilo suplantou as suas dúvidas, né? No entanto, se você é um indivíduo profundamente questionador, quer realmente buscar além, ir além, ir além, ir além, você tem que continuar a sua peregrinação. Você vai perceber que cada vez você vai se afastar cada vez mais do seu lar, do seu ponto de partida, né? Você vai se afastando do seu ponto de partida, né? E as pessoas começam a buscar ajuda em todos os locais. Tem pessoas que vão fazer uma peregrinação, né? Só um minuto. Uma peregrinação, né? Por exemplo, vai para a Índia, né? Então as pessoas vão procurar gurus e mestres na Índia, vão procurar auxílio e conhecer o trabalho do Sai Baba, por exemplo, né? Vão conhecer, né, agora já está falecido, o Ashram do Osho. Mas quando ele estava vivo, muitas e muitas pessoas saíam aqui do Brasil, de várias partes do mundo, e convergiam até a Índia para receber os ensinamentos, né? E o fluxo energético emanado desses centros de luz, desses centros de sabedoria, canalizado por esses mestres. Então, eu vou mostrar para vocês que a importância da peregrinação está em você ir aonde o mestre está, porque lá aonde o mestre está, ou um determinado local que seja conhecido como um local sagrado, por exemplo, vai ter muita canalização, muita intensificação do potencial de energia psíquica, do potencial de energia espiritual naquele local. O plano astral converge em grande massa. É só você pegar, por exemplo, você vai num centro desses onde esses mestres estão. Lá, esses mestres têm a capacidade de convergir energias psíquicas muito poderosas. O plano astral e o plano espiritual também convergem para aquele ponto sagrado, porque sabe que ali é um ponto de busca. As pessoas estão convergindo mundialmente para aquele ponto, e aquele ponto se torna um foco de luz, onde todas as forças do plano espiritual também convergem para aquele ponto. E a partir daí, as pessoas começam a absorver esse sagrado, começam a absorver psiquicamente essa comunhão com forças espirituais elevadas. Por isso que existe essa coisa sutil, né, de peregrinação a locais sagrados. Por exemplo, a Aparecida do Norte é um foco aqui no Brasil de peregrinação dos católicos, né? Então, Jerusalém é uma cidade considerada santa para 3 grandes religiões, né? É uma cidade considerada sagrada para os muçulmanos, né? Porque ali Maomé ascendeu aos céus, exatamente onde está a mesquita da Cúpula da Rocha, né? É sagrada para o povo judeu, porque tem toda a história da religiosidade judeu, da construção do templo de Salomão, depois o templo de Herodes, onde estaria, num dos templos, naquela época, né, guardada a chamada Tábuas da Lei, né, a arca, a sagrada Arca da Aliança. E é sagrada para os cristãos, pois ali Cristo viveu, né, a sua última fase da sua mensagem na terra, que foi a sua crucificação, né? Então tem a chamada lá, a Via Crucis, onde realmente Jesus teria passado carregando sua cruz, e depois, né, lá no alto, né, onde ele foi crucificado. Então as pessoas peregrinam muito nesta região, né? Peregrinam muito por esse traçado, vivendo o mesmo caminho onde Jesus, por exemplo, vivenciou. Então há uma peregrinação muito grande para esses locais, porque o espiritualista, ele se sente nesta vibração, ele se sente nessa energia de retornar ao ponto, né, onde o seu mestre sagrado
esteve ali e vivenciou uma experiência ali. Isso traz uma profunda conforto no coração. Isso traz uma energia sutil. O plano espiritual converge forças. É muito interessante essa história da peregrinação, sabe? Quando você coloca uma energia e uma dedicação para ir em busca do sagrado, né? A sua maneira, você vai em busca do sagrado, você faz um esforço para ir em busca do sagrado, né? Por que essa importância? Porque a maioria das pessoas, né, a nossa sociedade é uma sociedade tão materialista, mas tão materialista, que faz com que as pessoas só se lembrem de religiosidade, espiritualidade em fim de semana, né, só no Natal. Aí elas passam a ser boas, né? O espírito do Natal, né? Elas passam a ser boas, mas durante o resto do ano elas se esquecem que existe Jesus, que esquecem que existe Deus. E essas pessoas passam a viver a sua jornada pela sobrevivência, a sua luta na sociedade de consumo. E se esquece totalmente de dedicar uma energia, um potencial energético de suas vidas para o sagrado, para o divino, para o seu espiritual, para o seu desenvolvimento espiritual. Então, às vezes você investir tempo, você investir dinheiro para uma viagem de peregrinação, para sentir as vibrações, estar próximo a um grande mestre, né? Tenho certeza que isso é muito importante em sua vida. Isso vai fazer uma diferença muito grande em sua vida, né? Você vai vivenciar uma experiência muito importante para a sua alma. Você vai mostrar para o espiritual que você está buscando. E estar buscando é o primeiro passo para que o plano superior, para que os mentores espirituais possam abrir a nossa consciência, nos auxiliar, nos mostrar o caminho, o verdadeiro caminho, né? Então, esses locais onde em massa o povo peregrina, nós chamamos de peregrinação massiva. Convergência a locais sagrados, em épocas e momentos sagrados, que converge uma massa muito grande, cria-se um foco de oração, por exemplo, um foco de energia muito grande, tá? Muito bem. No Brasil, por exemplo, existia uma peregrinação, os espíritas faziam grandes peregrinações para conhecer de perto Chico Xavier, por exemplo, para sentir a energia daquele homem, sentir toda a vibração do seu trabalho, que varava madrugadas adentro, e as pessoas ficavam lá, não arredavam pé. Pessoas que vinham do Brasil inteiro em peregrinação naquele local para obter um ensinamento, uma orientação desse mestre. Na Índia, as pessoas peregrinavam para essas regiões em busca de orientação desses mestres. Hoje muitas pessoas peregrinam para a Índia, por exemplo, em busca do Sai Baba, que está vivo, para obter uma orientação, para ouvir uma conferência sua, uma palestra, estar perto do mestre. Esse ato de estar perto do mestre também é muito importante. Porque o mestre, é como eu já disse, né? Ele foca energia, ele atrai energia dos planos superiores. E essa energia que desce dos planos superiores, nós acabamos absorvendo essa energia quando estamos próximos do mestre. Os espíritos que estão próximos do mestre, que são espíritos de luz, eles podem interessar-se por você e atuar diretamente em sua vida, fazendo transformações em seu ser, provocando abertura de consciência, provocando uma intuição profunda, levando realmente luz para você, só de você estar perto do mestre. Muita coisa pode acontecer de estar perto do mestre. É aquela velha história, imagine você estar perto de Jesus, né? Poder sentar na frente dele e ouvir ele falar. Imagine que experiência fantástica seria no passado se nós tivéssemos essa oportunidade de ter tido isso. Não é verdade? É a mesma história, se hoje Jesus estivesse vivo, voltasse, quantos de nós não queríamos estar sentados diante dele para ouvir o que ele teria a falar? E não só para ouvir o que ele teria para falar, mas para sentir a energia emanada do mestre, né? Para nos sentir essa energia de luz, sentir essa força da luz. Portanto, é super importante que você saia da tua casa, que você peregrine, vá em busca do mestre, vá aonde ele está dando a mensagem de luz, onde ele está orientando, porque ali criou-se um foco de energia muito poderosa, que há para que possa haver então uma comunhão profunda entre você e as forças superiores.
E essa busca e essa peregrinação, ela é importante porque o mestre, você vai ter certeza, ele nunca vai estar perto de você. Na realidade, ele sempre está longe. E esse estar longe é uma barreira para os profanos, né? É muito importante, por quê? Porque os profanos não vão. Os profanos, eles não vão até o mestre. Quem é que vai até o mestre? Quem que peregrina até o mestre? Quem é que vai perder tempo, dinheiro, né, para ir até o mestre? Perder um fim de semana para ir até o mestre? São exatamente aquelas pessoas que estão buscando de verdade. Que o profano não vai, ele vai arrumar uma festa para ir, vai para o boteco, vai não sei para onde. Certo? Ele não está nem aí com essa história de mestre. Você acha que ele vai gastar dinheiro para ir para a Índia especificamente para buscar uma orientação espiritual? Né? Ele prefere ir para os Estados Unidos, Nova York. Ele vai gastar o dinheiro para ir para Miami, fazer compras. Entendeu? Esse é o caminho do profano. Essa é a grande diferença entre a peregrinação do profano e a peregrinação do espiritualista que está buscando. Tá? Fique atento a isso, para saber que tipo de peregrinação você está fazendo em sua vida. É aquela velha história, por exemplo, São Tomé das Letras. Uma cidade no sul de Minas. Muita gente conhece, converge dois tipos de gente lá. Aquele que vai peregrinar para fumar maconha, lá no alto do morro, fica berrando, enchendo a cara de pinga. E aqueles que vão buscar uma comunhão com o espírito, com o alto, principalmente com os ETs, com a energia extraterrestre, tentar um contato, certo? Tem toda essa mística. É muito interessante que eu tenho percebido que todas essas cidades meio místicas, esse tipo de gente converge para lá. Nós dedicamos muito da nossa vida, do nosso tempo, para querer esse contato. Eu acho que, por exemplo, se você gosta de extraterrestre, a primeira coisa para você manter contato com extraterrestre, você tem que querer muito, mas muito mesmo. E se preparar para esse encontro. Porque o ET vai monitorizar você, ele vai saber da sua intenção. Os seus guias espirituais vão levar esse conhecimento até eles. E eles vão começar a monitorar você. E a hora que você estiver pronto, eles vão aparecer para você. O significa o seguinte: você vai peregrinar, você vai mostrar o seu interesse, você vai se preparar para isso. Porque o encontro com essas forças é exatamente preparação. E preparação requer o quê? Estudo, peregrinação. Ir diante de quem sabe, ir para congresso. Quantos congressos a gente não foi? Tinha congresso de ufologia aqui, congresso de ufologia lá, ia para Brasília, eu ia como conferencista, ia para aprender, para ouvir. Esses encontros, a gente ia aprender o que estava acontecendo, como é que funcionava tudo. Né? Então, é super importante você dedicar uma energia, seu tempo, para buscar, para estar em busca constante. Porque esse esforço que você faz mostra para o mestre o quanto você quer aprender. E isso sensibiliza as forças superiores e eles trazem até você uma abertura e um contato, um encontro, um conhecimento. Tá? Então, sem dúvida nenhuma, na minha vida está provado, sem sombra de dúvidas, que a peregrinação, ou seja, a busca, deslocar-se da sua casa, tirar a bunda do seu sofá, ficar assistindo novela e televisão, né? Você vai em busca, que é uma jornada difícil, dura, não é fácil. Né? A pessoa fala: mas eu não tenho dinheiro. Que dinheiro? Vai de carona, você pega o dedo. Quantas vezes nós não andamos de carona? Né? Se você está afim, você vai. Se você está afim, você chega. Sabe? É só você não se preocupar. Você chega lá, você encontra pessoas, as pessoas pagam comida para você, ajudam, dão carona. É muito legal tudo isso. É só você acreditar no invisível, que vai dar certo, e você peregrina, e você pede, você chega diante deste local onde as energias estão focadas. Muito bem. Existe um outro tipo de peregrinação muito interessante, que é a chamada peregrinação solitária. Que na verdade, essa peregrinação, ela é um exercício interior, né? Ela é muito mais do que uma peregrinação de você ir diante de algo. Então, existem os chamados caminhos.
vários caminhos que o pessoal chama de caminhos sagrados, que são jornadas, na verdade, para um treinamento interior, eu chamo mais isso do que uma peregrinação propriamente dito, né? Então, tem o famoso, na Europa, lá, né, o caminho de Santiago de Compostela, né? O caminho de Santiago, o famoso caminho de Santiago. Então, o que acontece? Então, as pessoas têm uma certa jornada, tem uma trilha que eles vão, começam num determinado ponto, vai, até terminar nessa cidade, numa igreja específica lá de Santiago de Compostela. Ok? Então, essas pessoas têm o costume de ir a pé, fazer a peregrinação a pé. Nesse caso, uma peregrinação a pé, né? O cara sai, tem aquela coisa, pega o cajadinho dele e tal, e vai a pé, andando nessas trilhas antigas, feitas pelos antigos peregrinos. E essa jornada solitária, geralmente às vezes é solitária, às vezes tem pessoas que vão em grupo, peregrinam em grupo e tal, mas o fato de você estar, essa jornada significa que você está na busca. E na verdade é uma jornada interior. Você vai andando, meditando, refletindo, pensando na vida. Andando, meditando, refletindo, pensando na vida. Para, cansa, pede pousada, faz meditações, para em algum local. É uma jornada que você faz, é um exercício de trabalho interior. E a jornada é uma jornada de reflexão. Você vai refletindo, você vai meditando, você vai buscando um contato maior consigo mesmo, um contato com a natureza, com as forças, coisa que você no dia a dia na sua cidade você não faz, você está enfurnhado dentro de quatro paredes, aí é uma coisa até irritante para a gente, quando a gente não vê horizontes. Uma das coisas muito interessantes, gente, é quando você vê horizonte, sabe? Você sobe numa montanha, você vê um mundo gigante lá, aquela coisa distante. Isso dá uma expansão na consciência. Você vê o sol se pôr, né? Mas aquelas pessoas que ficam dentro de quatro paredes o dia inteiro na cidade, vai para lá, elas não têm contato com o horizonte. Quando elas não têm contato com o horizonte, tecnicamente o horizonte dela começa a ficar curto. A visão dela começa a ficar curto. Tudo começa a ficar bloqueado e fechado. E essa pessoa vai se fechando cada vez mais, se tornando pequena, né? Por isso a importância de, por exemplo, quando eu for no nosso ashram, tem que ter a nossa montanha. Você tem que estar na montanha olhando aquela abertura, aquele horizonte distante, meditar naquela expansão, para você não se sentir preso, sentir que você é um indivíduo conectado com essa imensidão, né? As nossas casas, elas são verdadeiras prisões da própria alma, né? É muito complicado isso. Então, essas peregrinações aqui não são, às vezes, peregrinações, esses caminhos, chamados caminhos, não são peregrinações a um mestre, certo? Você não vai encontrar pessoas, não vai, na verdade, o caminho em si é que é o trabalho, né? Não é onde você vai chegar. Vocês estão me entendendo? A importância não é onde você vai chegar, e sim a jornada, né? Tem até o famoso livro do Paulo Coelho, né? o Diário de um Mago, né? Que ele vai exatamente descrever essa jornada que ele fez, o que ele foi aprendendo, o que foi acontecendo, as suas experiências, as suas buscas, né? Porque eu conheci pessoalmente muitas pessoas que fizeram esse caminho, né? Esse caminho de Santiago e tal, né? Então é muito interessante essas peregrinações aos mestres, né? E a peregrinação é sempre de acordo com o seu momento de interesse, com a sua busca, né? Quando você peregrina, você mostra ao alto, você mostra ao seu mentor espiritual, aos seus mestres da luz, que você realmente quer aprender. Os mestres espirituais sempre falaram uma coisa na minha vida: eles não vão intervir em nossa vida, a não ser que você busque, a não ser que você se coloque preparado, a não ser que você vá atrás deles. Aí eles vão estar prontos para vir até você também. Isso é o livre-arbítrio. Eles não podem interferir na vida de um indivíduo que está lá na balada, bagunçando, pintando e bordando, que é o caminho que ele quer, é aquilo. Ele enche a cara, bebe e tal. É ele que decidiu fazer isso. O ET não vai descer lá para interferir na vida dele. Nem vai descer um espírito de luz e mudar aquela vida dele. Não. A hora que ele resolver que ele quer buscar a luz,
ele vai perceber que ele vai ter que peregrinar. Ele vai ter que buscar, ele vai ter que dedicar tempo, esforço, dinheiro para a viagem. Ele vai ter que convergir forças. E essa convergência de você, essa mudança de paradigma na vida da pessoa, é que vai fazer a diferença. É aquela velha história, né? Esse tempo que ele vai passar peregrinando é o tempo do aprendizado, é o tempo do amadurecimento. Tá? Essa jornada que você vai introspectivo, você vai meditando, você vai... Então, pense bem, o verdadeiro espiritualista, o verdadeiro buscador, né, sabe a importância de ir em busca do conhecimento, de ir até o mestre, de encontrar através desses locais a energia e força para abrir os seus potenciais, para abrir os seus canais e mostrar aos planos maiores que você realmente quer acordar, que você realmente está na busca da luz. Essa, então, é a verdadeira importância da peregrinação, de buscar a luz. Ok, pessoal? Então, por hoje é só. Namastê a todos, muita paz e vão em busca. Não importa a distância, não importa quão longe ele esteja, vá atrás. Namastê e muita paz.